Olá, sejam bem-vindos mais uma vez agora ao nosso quarto vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma coisa chamada neuroeducação. Pega o nome, neuroeducação. É o estudo das neurociências aplicadas à educação. E eu vou citar um artigo aqui de um indivíduo chamado Francisco Mora, que é da Faculdade de Medicina da Universidade Complutense, na Espanha. Alguns já devem ter ouvido falar nele porque ele ficou famoso, saiu várias reportagens falando sobre ele na época. Ele desenvolveu um trabalho mostrando que o nosso cérebro precisa se emocionar para aprender. E publicou isso num livro chamado Neuroeducación, solo se puede aprender aquilo que se ama. Não sei se meu espanhol está correto, porque não sei nada de espanhol, tá? Mas seria, uma tradução minha aqui, seria neuroeducação. Só se pode aprender aquilo que se ama, o que se gosta. Então você precisa gostar daquilo que você está vendo para aprender. Então essa que é a questão principal que a gente quer trazer aqui hoje. Lembra daquela questão que a gente falou da redução do tempo de aula para você manter o foco, a atenção? Pois é, ela entra aí. Quando você trabalha com aquilo que você gosta, como foi citado algumas vezes nos vídeos anteriores, você tem um prazer maior em aprender e o seu cérebro consegue fazer melhor essas conexões neuronais. É por isso que hoje se propõe a redução do tempo de aula. Aliás, do tempo de aula não, o tempo de exposição. Porque uma aula ela pode ser feita de diversas formas. Uma aula ela não precisa ser só expositiva. O que é uma aula expositiva? É eu chegar e começar a falar e expor aquilo que eu sei aqui para vocês e vocês ouvirem. É mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. Aliás, é o que eu estou fazendo aqui. Um vídeo no YouTube só tem como ser expositivo. Mas uma aula pode ser mais do que expositiva. Como? Coloca o aluno como protagonista, aquilo que a gente falou nos vídeos anteriores, que as Fab Labs propõem, que a educação na Finlândia propõe, em Singapura propõe, etc e tal. É você tirar o aluno da passividade e fazer com que ele coloque a mão na massa. Fiz alguns recortes aqui nesse artigo que é interessante. Por exemplo, um deles ele diz que nós sabemos hoje, através dos estudos de neurociências, que os circuitos neurais de um indivíduo, de uma criança, responsáveis por transformar grafemas em fonemas, ou seja, você transformar a parte escrita em som, em fonema, você entender essa transição do grafema para o fonema, esses circuitos neuronais só fazem conexões sinápticas aos 6 anos de idade. Então para e pensa, para que eu vou ensinar uma criança a ler e escrever antes disso? Ué, João, mas eu já vi casos que criança aprende a ler e escrever. Sim, é possível, não estou dizendo que é impossível. Mas esses circuitos só vão se consolidar após os 6 anos. Então não adianta você ensinar no sentido de que antes disso você vai ter que ensinar aquele aluno com pressão, com sacrifício, com sofrimento de uma forma não natural. Então o aluno que aprende sob pressão, com sacrifício, etc e tal, ele vai ter menos gosto por aquilo que está aprendendo. Porque é difícil, é complicado, ele não está com um circuito neuronal totalmente formado para aquilo ainda. Ele aprende, mas talvez ele perca o gosto, por exemplo, pela leitura. Então esse pesquisador, o Francisco Mora, ele diz que ninguém aprende se não estiver motivado. É necessário a gente despertar a curiosidade do aluno, quebrar essa monotonia diária. A gente presta mais atenção àquilo que é destacado. Um dos artigos que ele cita nesse livro, no caso eu não li o livro, eu li um artigo que fala sobre esse livro, vou ler aqui para vocês. Ele diz que estudos recentes mostram que a aquisição de conhecimento compartilha os mesmos substratos neuronais que aqueles responsáveis pela busca de água, alimento e sexo, ou seja, os mecanismos prazerosos. A emoção favorece a memorização. Ou seja, se você fizer a ressonância magnética da cabeça do indivíduo, na hora que ele está aprendendo algo, vai acender algumas regiões do cérebro. E se você fizer a mesma ressonância de alguém que está com sede, pensando em beber água e começa a beber água, ou que está se alimentando, ou que está no meio de um ato sexual, você vai perceber que as mesmas regiões se acendem no cérebro. Ou seja, os mesmos circuitos neuronais que trazem esse prazer da alimentação, da saciedade de uma necessidade fisiológica, são os mesmos circuitos neuronais que se acendem quando você está aprendendo algo. Então tem uma relação íntima aí. E daí você tira que se o aluno realmente tiver emoção, sentimento naquilo que está aprendendo, ele vai memorizar, ele vai ter uma aprendizagem mais significativa. E não aquela coisa que entrou aqui e saiu ali logo depois. Então como é que se faz numa sala de aula, por exemplo, para você favorecer isso? Você tem que criar aí técnicas de provocação mesmo, né? Provocar o intelecto do aluno, desafiar uma frase de efeito, uma imagem chocante, algo que faça ele pensar, raciocinar, trocar uma ideia, debater. Quebrar a monotonia, como ele falou. Ele diz que esses elementos desconhecidos para o aluno, eles surpreendem e eles abrem a janela da atenção. Toda vez que você vê algo curioso, algo diferente, que aguça a tua curiosidade, você prende o aluno e esse aluno aprende melhor. Nesse sentido, toda essa metodologia tem que estar associada
a recompensa e não a punição. Então, ele não sugere trabalhar com métodos punitivos, do aluno, errou, vai ser punido. Não, mas se ele acertou, ele tem que ser recompensado. Isso é muito importante. Afinal de contas, o ser humano, assim como qualquer outro animal mamífero, ele é um ser, ele é um animal emocional. Tem 200 milhões de anos que os mamíferos surgiram, desenvolveram um cérebro emocional, a gente vai comentar sobre isso mais adiante também, e desde então esse cérebro é importante para a aquisição do conhecimento humano. E aí no final do artigo vem a coisa interessante, que era onde eu queria chegar. Ele diz que, por exemplo, que a atenção humana não consegue ser prendida por 50 minutos direto. Se o tempo da sala de aula é de 50 minutos, eu não posso ficar 50 minutos só falando para o aluno, porque a atenção não vai ficar focada esse tempo todo. O que dirá uma palestra de 2 horas? Tu imagina você que é trabalhador, de repente vai assistir uma palestra de 2 horas. Você imagina os vídeos aqui do YouTube, que às vezes são muito longos, quer falar sobre educação, quer falar sobre seja lá o que for, e o cara leva 30 minutos, 1 hora, 2 horas para falar. Você vai ter que quebrar aquele vídeo, você vai ter que assistir em várias partes, e ainda assim você vai perder muita coisa. Então ele sugere nesse artigo que é mais válido você ter 50 aulas de 10 minutos do que você ter 10 aulas de 50 minutos. E se não for possível você fazer isso, que pelo menos o professor faça uma quebra a cada 15 minutos, pelo menos, para surpreender algo diferente, algo inovador, algo curioso, quebrar aquela monotonia e fazer com o cérebro emocionar, voltar ao foco, melhorar a atenção, melhorar a memorização. Então agora você entende por que eu faço questão de que meus vídeos tenham no máximo 10 minutos aqui. É porque eu estou me embasando nesse estudo. Bom, e o que isso tem a ver com o meu projeto aqui? A minha ideia é tentar juntar isso tudo que vocês estão vendo. Essa ideia de uma educação sem pressão, é uma educação em cima daquilo que você gosta, aquilo que você quer aprender, é uma educação não massificada, não sacrificante, né? Uma educação nesse perfil que você acabou de ouvir agora, né? Coisas curtas, mais diretas, mais pontuais. Então, em vez de eu dar uma informação, horas e horas de informação, de eu dar um caminhão de conteúdo, é eu passar aquilo que é bem enxugado, bem básico, de uma forma dinâmica, interessante, que você entenda, e não só entenda, consiga assimilar de fato aquilo. É óbvio que eu não vou conseguir dar tudo, e o objetivo não é dar tudo, até porque a informação está aí na internet, se você digitar aí no Google você vai encontrar, mas eu quero que seja um ponto de partida para você buscar mais. Então vamos dizer que eu estou falando sobre linguagem de programação. Eu não vou ensinar você a ser programador, até porque eu também não sou, eu também não conheço as linguagens de programação, mas eu quero que você entenda o básico do que é uma linguagem de programação, qual é o raciocínio envolvido por trás daquilo. Se você se interessar mais, você vai buscar e você vai encontrar. Se você não se interessar, você pelo menos vai ter uma noção do que se trata e você não fica mais perdido nesse mundo tecnológico de hoje. Agora vamos dar um outro exemplo no âmbito, sei lá, social. Vamos dizer que você queira saber um pouco mais sobre, sei lá, sobre política, por exemplo. É o tema que todo mundo quer debater hoje em dia. Todo mundo quer discutir política nas redes sociais hoje em dia e às vezes as pessoas não entendem do que estão falando. Aí vamos dizer que você, no meio dessa confusão, você fala assim, pô, eu quero saber um pouco mais de política. Eu não quero ficar falando da boca para fora. Eu não quero ficar repetindo o que as pessoas estão falando aí. Eu quero entender. Então o que acontece? Vou programar alguns vídeos aqui e aí eu, obviamente, vou trazer especialistas, porque eu não sou especialista nessa área. Mas aí a ideia é o quê? É eu mostrar um pouquinho desses conceitos básicos, de forma que você consiga entender a lógica da coisa e depois você consiga partir desse ponto para buscar novidades. Você não vai sair daqui, por exemplo, sabendo tudo. A ideia não é ensinar tudo. A ideia é dar as ferramentas necessárias para que você aprenda. Então, mesmo você que já é formado, sei lá, em qualquer coisa, vamos dizer que você é um engenheiro e quer entender de política, você pode. Vamos dizer que você é um escritor e quer entender sobre tecnologia, você pode. Você é um biólogo e quer entender de engenharia, você pode. E por aí vai. Mas para chegar nesse ponto ainda tem muitas coisas que eu preciso falar aqui. Então se você está gostando, continua acompanhando aí. Ainda tem muitas coisas interessantes que eu vou falar aqui, que eu estou programando, tá? Estou trazendo reportagens. Eu vou procurar botar sempre que possível o link das reportagens aí embaixo para vocês saberem de onde eu tirei essas informações. Então mais uma vez, se você gostou desse vídeo, clica aí para seguir a gente. Clica no sininho que você vai receber as atualizações. Que no próximo vídeo eu pretendo falar um pouco mais sobre a educação à distância, que é uma das propostas aqui. O que a gente está fazendo aqui é uma espécie de educação à distância. Então fica ligado aí, ó, e até a próxima.